Seja bem-vindo ao Sou Matize, eu sou a professora Edna, continuando aqui a nossa semana dos determinantes, tá? Bom, agora eu vou falar sobre menor complementar. Vou falar nesse vídeo sobre o menor complementar, no próximo sobre cofator, que é para a gente chegar no teorema de Laplace, que normalmente a gente usa para matrizes de ordem 4 ou superior, tá? Que é o seguinte, o que é menor complementar? Menor complementar é uma operação, é um determinante que eu vou fazer com a minha matriz original, só que eu vou eliminar uma linha e uma coluna para poder fazer, para chegar nessa resposta do menor complementar. Então, primeiro, o que é o determinante? O determinante é uma operação feita com matrizes quadradas, então de ordem 2 por 2, de ordem 1 por 1, de ordem 3 por 3, 4 por 4 e assim por diante. A resposta de um determinante é sempre um número real. Tá. Quando eu quero menor complementar, é como se eu fosse diminuir a minha matriz e calcular o determinante do que ficar. Então, é um determinante, só que menor. Por isso que eu vou precisar desse menor complementar para fazer o teorema de Laplace, que nada mais é que reduzir o tamanho da matriz original, tá? Então, olha só o que eu escrevi aqui pra gente. Então, menor complementar é o determinante tirado de uma matriz quadrada, sendo que para calculá-lo é preciso eliminar uma linha e uma coluna. O símbolo dele vai ser esse D e J. Então, eu vou falar o seguinte, cada termo da matriz, por exemplo, uma matriz de ordem 4, ela tem 4 termos, uma matriz de ordem 4 não, ordem 2, 4 termos que eu pensei, mas falei errado. Uma matriz de ordem 3, 3 linhas e 3 colunas, ela tem 9 termos. Cada um daqueles termos eu consigo calcular o menor complementar, tá? Então, o menor complementar é atribuído a um termo, que a gente chama de entradas da matriz. Esses termos a gente chama de entradas da matriz. Então, aqui nessa matriz B, por exemplo, eu consigo calcular 4 menores complementar. Nessa matriz A, que tem 9 termos, eu consigo calcular 9 menores complementar. Cada um dos termos tem o seu menor complementar. A pergunta vai ser normalmente para todos? Provavelmente não, tá? Só estou querendo dizer que se eu quiser calcular o menor complementar de todos os termos, eu posso. Vou calcular aqui de um porque a ideia é a mesma e você vai entender. E aí, se você quiser calcular de outro, você vai fazer em casa, tá? Então, vamos lá. Como que vai funcionar? Então, eu pedi aqui, ó, calcular o menor complementar do elemento A22 nas matrizes. Então, eu dei uma matriz de ordem 3 e uma matriz de ordem 2. Então, eu quero o menor complementar A22, tá? Então, ó, a gente vai escrever D22, ou seja, eu vou eliminar a segunda linha e a segunda coluna. Tossi primeiro. Foi mal, gente, desculpa. Vou eliminar a segunda linha e a segunda coluna e com o que sobrar eu vou calcular o determinante, ou seja, eu vou reduzir a ordem da nossa matriz. Então, D e J. Eu quero complementar do termo A22, ou seja, eu vou achar o determinante, o D22, ou seja, eu vou eliminar a segunda linha e vou eliminar a segunda coluna. E aí o que sobrou, eu calculo o determinante. Então, olha aqui o que sobrou. Vão sobrar 4 termos, ou seja, vai me sobrar, ó, 1, 2, 4 e 3. Me sobra o determinante de uma ordem menor, uma unidade inferior. Então, aqui eu tinha 3 linhas e 3 colunas, ficou o quê? 2 linhas e 2 colunas, tá? Não é porque o número aqui é o 2, 2 não, tá? Coincidência. Se eu fosse fazer o sei lá, 3, 1, eliminar a terceira linha e a primeira coluna, também sobrariam 4 termos, tá? Sempre vai sobrar uma quantidade, um grau menor, digamos assim, da matriz. Se for uma matriz 10 por 10, na hora que eu fizer o menor complementar, vai ficar 9 por 9 e assim por diante, tá? Bom, aí como que eu vou calcular então esse D22, que é o menor complementar, é o símbolo de menor complementar? É só fazer o determinante que sobrou dos termos quando a gente eliminou a segunda linha e a segunda coluna. Então, ó, a segunda linha e a segunda coluna, tchau para elas, ficaram 4 termos. Faço o determinante. Como que eu faço esse determinante? De ordem 2, você já viu nos outros vídeos que a gente já divulgou essa semana aí. Faço diagonal principal menos diagonal secundária. Produto da diagonal principal menos o produto da diagonal secundária.
Então, isso é 1 vezes 3, 3, menos 4 vezes 2, 8. Então, menos 8 com 3, menos 5. Então, eu vou falar que nessa primeira matriz, nesse primeiro exemplo, o nosso D22 é igual a menos 5. Então, esse menor complementar é um número real também que vai te responder. Afinal, ele é um determinante. Então, é um número real a resposta. Então, o determinante, quando eu elimino a segunda linha e a segunda coluna, o determinante dos números que ficam vai dar menos 5. E aí, vamos ver o segundo exemplo. Agora, eu tenho uma matriz de ordem 2 por 2. Então, lembrando que o grau vai ficar 1 a menos. Então, quando eu eliminar uma linha e uma coluna, vai ficar uma matriz de ordem 1 por 1. Ou seja, uma matriz com um elemento apenas. Então, ó, quero calcular aqui também o determinante, o D22, o menor complementar, que ele é representado no termo A22. Então, significa que eu vou eliminar a segunda linha e a segunda coluna. Segunda linha, segunda coluna. E aí fazer o cálculo desse determinante. Então, o determinante só sobrou o número 6. E aí, o determinante, quando é de uma matriz de ordem 1 por 1, é o próprio número, tá? Então, qual que é o determinante do número 6? 6. Então, o nosso D22 é igual a 6, ok? Então, o D22 na primeira deu menos 5, o D22 no segundo exemplo deu 6. Então é isso, menor complementar é isso, eu espero que vocês tenham gostado, tenham entendido, e o próximo vídeo então vai ser de cofator, para que o terceiro seja o teorema de Laplace, tá ok? Você entenda calmamente, porque o vídeo de Laplace vai ficar muito grande, então eu não quis colocar tudo junto, tá ok? Então não perca o próximo vídeo, hein? Beijão!